Durante 8 meses inteiros, 2 bebês choraram todas as noites sem parar. Nenhuma babá aguentava ficar mais de uma semana naquela casa. O pai, um milionário frio e amargurado, dizia que era culpa dos filhos. Até que uma mulher simples, sem diploma de babá, fez algo que ninguém ousou fazer. Olhou para o coração da dor e descobriu a verdade que todos ignoravam. E o que ela revelou mudou tudo para sempre. Durante 8 meses, a casa de Marcos Silveira viveu sob um silêncio que só o choro dos gêmeos conseguia quebrar. Pedro e Paulo, tão pequenos e já marcados pela dor, enchiam cada canto daquele espaço luxuoso com gritos desesperados, noite após noite. Era um choro que não pedia apenas comida ou troca de fralda. Era um pedido silencioso por algo que ninguém parecia disposto a dar. Nenhuma babá conseguia suportar aquela tempestade constante. A cada saída, deixavam para trás um rastro de exaustão e medo, enquanto Marcos se fechava ainda mais em seu mundo de amargura e culpa. Marcos carregava nos ombros uma dor tão profunda que parecia não ter fim. A perda da esposa, Isabela, durante o parto gêmeo, havia destruído sua vida por completo, e com o coração partido, ele transferia sua raiva e tristeza para os próprios filhos. Para ele, Pedro e Paulo eram uma lembrança viva do que havia sido tirado, uma punição que ele não conseguia perdoar. O pai poderoso e distante via os bebês como culpados, e essa rejeição os afundava cada vez mais em um sofrimento que ninguém conseguia entender. Até a chegada de Helena Silva, uma mulher simples que enxergou além do choro e da superfície e mudou tudo para sempre. Helena chegou naquela casa carregando mais do que uma mala simples. Trazia consigo uma história marcada por perdas e uma força que ela ainda não sabia o quanto podia usar. Ao atravessar o imenso corredor iluminado por lustres de cristal, sentiu o peso do silêncio misturado com o choro insistente que vinha do quarto dos bebês. Diferente das babás que passaram por ali, ela não sentiu medo ou vontade de fugir. Algo dentro dela despertou, uma conexão profunda com aquela dor que parecia falar a mesma língua que a sua. Mesmo sem experiência profissional, Helena entendeu que aquela casa precisava de mais do que cuidados técnicos. Precisava de coração. Do outro lado, Marcos observava a nova empregada com um olhar desconfiado e cansado. Ele estava habituado a profissionais que duravam dias e sua paciência já estava no limite. Sentia uma mistura amarga de esperança e desilusão. Não sabia se aquela mulher simples, com jeito modesto e sorriso tímido, poderia suportar o que ele via como um fardo impossível. Mas, no fundo, uma parte dele queria acreditar que aquela chegada pudesse ser diferente. Talvez fosse o começo de algo que poderia curar, ainda que ele não tivesse coragem para admitir. Helena passava horas ao lado dos berços, embalando Pedro e Paulo com um cuidado que ia além dos gestos simples de uma cuidadora. Ela sentia cada soluço, cada respiração acelerada, como se os bebês carregassem dentro de si o peso de uma tristeza silenciosa. Nenhuma mamadeira parecia saciar aquele choro. Nenhuma canção de ninar tinha efeito. Para Helena, estava claro que aquela dor não vinha do corpo, mas do vazio que existia na presença de um pai ausente e distante. Ela sabia, pela própria experiência, que o que aqueles bebês precisavam era algo que o dinheiro não comprava: afeto, aceitação, presença. Marcos, por sua vez, observava tudo com uma mistura de desconfiança e um estranho fascínio. Ele não entendia o que aquela mulher via naquilo tudo, e sua frieza parecia crescer a cada dia. No entanto, algo em Helena o perturbava. Talvez fosse a coragem silenciosa de encarar o que ele tentava esconder, ou a forma como ela falava com os bebês, como se eles fossem pessoas inteiras e não fardos. Marcos sentia que aquela presença mexia com seu mundo, embora ainda se recusasse a admitir que precisava mudar.
O orgulho o prendia e ele se afundava cada vez mais no silêncio e na culpa. Helena não esperou muito para encarar Marcos, sabendo que o silêncio dele era um muro que precisava ser derrubado. Em uma tarde qualquer, enquanto embalava Paulo nos braços, ela falou com voz baixa, mas firme. Senhor Marcos, esses meninos não choram porque querem incomodar. Eles choram porque sentem falta do Senhor. Eles precisam que o Senhor esteja aqui, não só fisicamente, mas de verdade. A frase, simples e direta, pareceu cortar o ar pesado da sala. Marcos desviou o olhar, sentindo uma mistura de vergonha e raiva crescer dentro de si. Não queria admitir, nem para si mesmo, que estava falhando como pai. Por dentro, Marcos se debatia com sentimentos que o paralisavam há meses. Ele odiava a própria fraqueza, odiava a culpa que parecia sufocá-lo. Mas ao ouvir aquelas palavras, uma parte dele, pequena e silenciosa, desejava mais do que tudo ser capaz de se reconectar com os filhos e superar a perda de Isabela. Mesmo sem saber como, aquela mulher simples estava mexendo nas feridas mais profundas que ele tentava esconder. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez pudesse tentar. Ainda assim, o orgulho o fazia manter uma barreira, um muro invisível entre ele e o que poderia ser a cura. Enquanto limpava um dos quartos, Helena encontrou um envelope antigo escondido dentro de um livro esquecido. Era endereçado a Marcos, com a caligrafia delicada de Isabela. Ao abrir, sentiu o peso das palavras que guardavam um amor profundo e uma promessa silenciosa. Cada carta era destinada a um ano de vida dos gêmeos, cheia de conselhos, desejos e esperança, uma ponte invisível entre o passado e o futuro, que Helena sabia que Marcos precisava conhecer para começar a se libertar. Quando Helena mostrou as cartas a Marcos, ele hesitou, os olhos marejados. Ler aquelas palavras era como reviver tudo o que ele tentava enterrar. A perda, o amor que não podia mais tocar e a responsabilidade que ele carregava pelos filhos. As cartas revelavam não só o amor de Isabela, mas também sua fé na capacidade de Marcos de ser um pai presente. Aquela descoberta foi um choque que mexeu com tudo dentro dele. Uma mistura dolorosa de saudade, arrependimento e uma esperança tímida, uma luz que começava a iluminar um caminho que parecia impossível até então. Nos dias que se seguiram, Marcos sentiu um misto estranho de medo e esperança enquanto tentava se aproximar dos gêmeos. Cada toque, cada olhar, era um desafio para ele, que havia se fechado em um casulo de dor e distância. Helena estava sempre perto, oferecendo suporte silencioso, lembrando-o de que aquele caminho seria difícil, mas necessário. Para Marcos, segurar as pequenas mãos de Pedro e Paulo pela primeira vez com intenção foi um momento de ruptura. A barreira de gelo ao redor do coração começava a derreter, ainda que a insegurança ainda apertasse forte no peito. Marcos sabia que nada mudaria da noite para o dia. Sentia-se como um homem estranho no próprio papel de pai, tropeçando em palavras, gestos e emoções que há muito tempo haviam se perdido. Mas havia uma semente plantada, um desejo genuíno de estar presente, de honrar a memória de Isabela, não com culpa, mas com amor e cuidado pelos filhos. Cada pequeno passo, mesmo doloroso e cheio de dúvidas, era uma conquista silenciosa que o aproximava de uma nova vida, onde a dor ainda existia, mas já não era o único som naquela casa. Marcos, pela primeira vez em meses, sentiu o impulso de levar Pedro e Paulo consigo para o escritório. Não era apenas uma mudança logística, mas um gesto simbólico de que ele queria fazer parte da vida dos filhos, mesmo que ainda tropeçasse nos detalhes do novo papel que assumia. No carro, os bebês choravam, mas dessa vez, Marcos não se afastou. Ele falava baixinho, tentando acalmar, descobrindo aos poucos o ritmo do cuidado. Helena observava de longe, satisfeita por ver aquele homem que antes parecia tão distante,
começar a se aproximar, mesmo que de forma insegura. No escritório, Marcos enfrentava olhares curiosos e, às vezes, julgadores, mas não importava. Ele queria que o mundo visse que, apesar de tudo, estava tentando ser o pai que Isabela sempre sonhou. Entre reuniões e ligações, havia pausas para cuidar dos filhos, trocar fraldas e dar colo. Era uma rotina diferente, cheia de pequenos desafios, mas que começava a preencher o vazio que o luto havia deixado. Marcos sentia dentro de si uma mistura de medo e esperança. Sabia que o caminho seria longo, mas finalmente começava a caminhar. Apesar dos pequenos progressos, havia dias em que Marcos afundava na escuridão do luto e o peso da ausência de Isabela se tornava insuportável. Nesses momentos, ele se isolava no escritório, evitando os filhos e até mesmo Helena, como se o simples toque da realidade fosse demais para suportar. O coração apertado, sentia-se dividido entre o desejo de ser um pai presente e o medo de reviver a dor que tentava esquecer. Era uma batalha silenciosa que consumia suas forças e deixava a casa envolta em uma tristeza difícil de explicar. Helena, sempre atenta, não tentava forçar Marcos a se abrir, mas estava ali, firme, oferecendo seu silêncio acolhedor e presença constante. Sabia que a cura não vinha de um dia para o outro, mas de pequenas ações, repetidas com paciência e amor. Em suas palavras simples e gestos discretos, ela mostrava que não estava ali apenas para cuidar dos bebês, mas para ajudar aquela família a se reconstruir. E mesmo que Marcos não admitisse, ela já havia começado a transformar sua vida, uma noite de cada vez. Numa noite especialmente difícil, Marcos ouviu o choro dos gêmeos ecoando pela casa como um lamento que parecia falar direto ao seu coração ferido. Sentado no sofá da sala, sentiu as lágrimas escaparem sem aviso, o peso da culpa esmagando seu peito como nunca antes. Por um instante, ele se permitiu desabar, deixando que toda a dor acumulada fosse sentida de uma vez só. Foi Helena quem silenciosa se aproximou, oferecendo um abraço firme e seguro, sem palavras, apenas presença. Naquele gesto simples, Marcos encontrou a força que achava perdida. A madrugada avançava e os bebês, embalados pela calma recém-descoberta, começaram a acalmar seu choro. Marcos, ainda segurando um deles no colo, sentiu pela primeira vez uma conexão genuína, um fio tênue que começava a ligar seu coração ao daqueles pequenos seres que, por tanto tempo, ele havia rejeitado. Naquele momento, a transformação que parecia distante se tornou palpável, e uma esperança silenciosa floresceu no meio da dor. Era o começo de um caminho difícil, mas cheio de significado. A manhã seguinte chegou com um céu claro, como se quisesse lavar a tristeza da noite anterior. Marcos acordou cansado, com o corpo pesado, mas com algo diferente no peito. Uma vontade de tentar de novo, de estar ali, de cuidar. Aquele amanhecer trouxe uma calma estranha, uma oportunidade que ele não queria perder. Enquanto os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas, ele se aproximou dos berços, observando Pedro e Paulo dormindo em paz, sem o choro que parecia nunca cessar. Pela primeira vez, sentiu uma ternura que não era misturada à culpa, mas pura e simples. Helena já estava na cozinha preparando o café e notou o olhar de Marcos quando entrou no quarto dos bebês. Sem precisar dizer uma palavra, ela entendeu que algo havia mudado. Sua presença ali não era mais a de uma simples empregada, mas de alguém que ajudava a construir um novo começo. A casa, que antes era palco de sofrimento e distância, começava a se transformar num espaço onde o amor, mesmo frágil e inseguro, começava a se manifestar de forma concreta. E isso, para todos, era um sinal de esperança. Os dias seguintes foram marcados por pequenas conquistas que para Marcos pareciam gigantescos passos. Ele começou a participar das tarefas diárias com os bebês. Trocar fraldas, preparar mamadeiras, cantar canções simples.
Cada gesto, ainda que trêmulo, era uma forma de reconstruir a ponte que a dor e o silêncio haviam destruído. Helena continuava ao lado, sempre paciente, oferecendo orientações discretas e aquele olhar que dizia: "Você pode, eu acredito." Aos poucos, Marcos aprendeu a interpretar o choro de Pedro e Paulo, entendendo que cada som tinha um motivo e que ele podia fazer a diferença. Essa mudança trouxe uma transformação visível para a casa. O ar pesado de antes deu lugar a momentos de riso tímido e olhares de conexão. Marcos descobriu que o amor paternal não precisava ser perfeito, mas verdadeiro. E mesmo que ainda carregasse cicatrizes profundas, sentia que pela primeira vez desde a morte de Isabela, sua vida começava a se alinhar com um futuro possível. Pedro e Paulo, por sua vez, pareciam responder a esse novo cuidado, chorando menos e começando a explorar o mundo com mais tranquilidade. Era o nascimento de uma família que, embora marcada pela dor, se encontrava no amor. Em uma tarde qualquer, Marcos sentou-se no chão da sala, cercado pelos risos tímidos dos gêmeos que começavam a reconhecer sua presença como segura. Ele segurava um brinquedo colorido, balançando devagar para chamar a atenção de Pedro, enquanto Paulo observava atento. A cena, tão simples, carregava um significado enorme para aquele homem que por tanto tempo evitara até o contato visual com os filhos. Cada sorriso recebido era como uma vitória silenciosa, um lembrete de que o amor podia ser cultivado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Helena, observando de perto, sentia um misto de orgulho e esperança. Ela sabia que sua função ali ia além dos afazeres domésticos. Era ser a ponte entre um pai perdido e seus filhos vulneráveis. A relação que construía com Marcos e os bebês crescia dia após dia, e seu cuidado, embora discreto, tinha um impacto profundo. Naquelas pequenas interações, naquela rotina feita de atenção e presença, a família começava a se curar, uma peça por vez, um olhar por vez. Nem tudo era fácil naquela jornada de reconstrução. Marcos ainda era refém de uma culpa pesada que às vezes o empurrava para longe dos filhos. Em dias ruins, ele se fechava no escritório ou no quarto, deixando Helena sozinha para acalmar Pedro e Paulo, que, apesar dos avanços, ainda choravam em picos de angústia inesperados. Esses momentos revelavam o quanto a dor ainda permeava cada canto da casa, lembrando a todos que a cicatrização era lenta e cheia de desafios. Helena enfrentava essas crises com uma calma firme, sabendo que não podia desistir nem por um segundo. Ela falava baixinho para os bebês, embalando-os com a paciência que só quem já sofreu entendia. Sabia que, enquanto Marcos lutava contra seus demônios internos, sua presença constante era a âncora que mantinha a família unida. E mesmo que a jornada fosse dolorosa, ela acreditava que o amor e a persistência seriam capazes de curar aquilo que parecia impossível. Em uma reunião com sócios, Marcos sentiu o peso das cobranças e olhares desconfiados quando comentou que estava levando os gêmeos para o trabalho. Um dos colegas, com um tom quase sarcástico, perguntou se ele não estava perdendo o foco nos negócios por causa dos filhos. Aquela pergunta, embora dita de forma rápida, atingiu Marcos profundamente, reavivando o conflito entre sua vida profissional e pessoal. Ele se viu dividido entre a imagem de homem de sucesso que precisava manter e o pai que estava tentando ser, ainda que inseguro e vulnerável. Por dentro, Marcos lutava contra uma tempestade silenciosa. Ele queria provar para todos, e principalmente para si mesmo, que podia ser um pai presente, sem deixar de lado sua carreira. Mas a pressão externa fazia com que o medo e a culpa crescessem, ameaçando desmoronar tudo o que ele vinha construindo. Nesse momento, a presença de Helena se tornou ainda mais crucial, oferecendo não apenas cuidados práticos,
mas também uma força emocional que o ajudava a resistir às dúvidas e seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. Em uma tarde silenciosa, Marcos encontrou em Helena mais do que uma funcionária. Encontrou um ombro onde podia, enfim, derramar seus medos e inseguranças. Pela primeira vez, ele falou sobre o vazio que sentia desde a morte de Isabela, sobre o peso de não saber como ser pai de 2 filhos que, para ele, eram ao mesmo tempo um presente e uma lembrança dolorosa. Helena ouviu sem julgar, com uma paciência que acolhia cada palavra como se fosse sagrada, criando um espaço onde a verdade podia existir sem medo. Essa abertura foi um passo crucial na transformação de Marcos. A confiança que se construiu entre eles se tornou a base para que ele pudesse enfrentar seus fantasmas internos com menos solidão. Sabendo que não estava mais sozinho, ele começou a aceitar que precisava de ajuda para curar as feridas do passado. A relação com Helena se tornou um farol em meio à escuridão, iluminando o caminho para que ele pudesse finalmente começar a reconstruir não só a relação com os filhos, mas também consigo mesmo. Marcos ainda não sabia como expressar todo o amor que sentia pelos filhos, mas começou a tentar. Em um domingo preguiçoso, ele sentou-se no tapete da sala, puxou Pedro para o colo e, com uma voz rouca, tentou cantarolar uma canção que sua mãe costumava cantar para ele. Paulo observava atento, como se compreendesse cada gesto do pai que, apesar das imperfeições, estava ali, presente. Aquele momento, simples e cheio de hesitação, era uma vitória silenciosa contra os fantasmas que o impediam de se entregar ao amor. Helena, sentada ao lado, sorria com os olhos marejados. Ela sabia que cada passo, por menor que parecesse, era uma conquista para aquela família que tanto havia sofrido. Seu papel ia além do cuidado prático. Era o incentivo constante para que Marcos deixasse as paredes da dor e da culpa e começasse a habitar um espaço onde o amor podia florescer, mesmo que imperfeito. Naquele dia, a casa parecia respirar um pouco mais leve, como se o futuro, pela primeira vez, tivesse uma promessa real. Numa tarde silenciosa, enquanto embalava Paulo, Helena resolveu abrir seu coração para Marcos. Contou com voz baixa sobre a dor que carregava, uma perda que a havia marcado profundamente, um trauma que a fazia entender o sofrimento daquela casa como ninguém. Não falou para se colocar em destaque, mas para criar uma ponte entre o que ela sentia e o que Marcos vivia. Era um gesto de coragem, mostrando que a cura também era possível, mesmo nas feridas mais profundas. Marcos ouviu com atenção, sentindo uma mistura de surpresa e alívio. Não esperava encontrar naquela mulher simples alguém que entendesse tão profundamente sua dor. Aquela partilha silenciosa criou um vínculo invisível, uma força que ia além das palavras. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho naquele caminho e que juntos poderiam encontrar uma forma de reconstruir a família que parecia perdida. Com a confiança crescente, Marcos e Helena decidiram criar pequenos rituais diários para os gêmeos. Uma história antes de dormir, um momento de carinho na hora do banho, uma música que todos pudessem cantar juntos. Esses pequenos hábitos, simples na aparência, tornaram-se âncoras emocionais que traziam segurança para Pedro e Paulo. Para Marcos, eram passos concretos para reconstruir o vínculo que antes parecia perdido para sempre. Helena observava cada avanço com um sorriso silencioso. Sabia que aqueles momentos de rotina não eram apenas para os bebês, mas para toda a família que precisava se reencontrar. A presença constante e o cuidado compartilhado transformavam a casa, enchendo os espaços antes vazios com calor e esperança.
Era um processo lento, cheio de altos e baixos, mas que trazia uma promessa de futuro, onde o amor poderia finalmente florescer de verdade. Marcos sentia o peso da responsabilidade crescer a cada dia, não apenas como empresário, mas como pai. O equilíbrio entre as demandas do trabalho e a necessidade de estar presente para Pedro e Paulo era uma batalha constante. Ele se pegava pensando em como agradar a todos, sócios, funcionários, família, e no meio desse turbilhão, lutava para não perder o foco no que realmente importava. A pressão do perfeccionismo, que o acompanhava desde sempre, ameaçava sufocar a nova versão dele que tentava nascer. Apesar disso, Marcos começava a perceber que ser pai não exigia perfeição, mas presença genuína. A cada dificuldade no escritório, ele se lembrava das noites em claro com os bebês, das pequenas vitórias conquistadas e do apoio silencioso de Helena. Aquela transformação interna, embora lenta e cheia de dúvidas, fazia com que ele encontrasse um novo sentido para a vida, onde a carreira deixava de ser um refúgio solitário para se tornar uma parte de um todo maior, a família que ele ainda aprendia a amar. Durante uma reunião tensa no escritório, Marcos sentiu o peito apertar e a cabeça girar. A pressão acumulada vinha à tona em forma de uma crise de ansiedade que ele tentava esconder há semanas. O barulho ao redor parecia distante, como se ele estivesse preso em um turbilhão que não conseguia controlar. Foi quando o celular vibrou discretamente com uma mensagem de Helena. Pedro e Paulo precisam de você agora. Aquilo o tirou do redemoinho por um instante, trazendo uma clareza inesperada. Ele deixou a reunião rapidamente e foi até a sala reservada onde os bebês estavam. Ao segurar Pedro nos braços e ouvir o som calmo da respiração do pequeno, Marcos sentiu o peso do mundo diminuir. Helena estava ao lado, com um olhar tranquilo que transmitia segurança. Naquele momento, ele entendeu que, apesar das dificuldades, aquela nova família era seu porto seguro, um espaço onde a ansiedade podia ser acolhida e enfrentada com amor. Era um passo importante para aceitar suas vulnerabilidades e seguir em frente. Marcos nunca foi de expor seus sentimentos, muito menos dividir suas dores com os outros. Mas, aos poucos, sentiu a necessidade de abrir uma janela para o mundo exterior sobre a transformação que estava vivendo. Em uma conversa sincera com um amigo de longa data, ele falou sobre os desafios de ser pai de gêmeos após a perda de Isabela, sobre os momentos de dúvida e os pequenos avanços que faziam toda a diferença. Era um gesto de coragem que indicava o quanto ele estava mudando, mesmo que nem sempre soubesse como. As reações foram variadas. Alguns amigos receberam a revelação com surpresa, outros com apoio incondicional. E havia também aqueles que ainda julgavam a distância emocional que ele mantinha. Mas para Marcos, o mais importante era ter começado a falar abertamente, reconhecendo que não precisava carregar tudo sozinho. Essa rede de apoio, mesmo que pequena no começo, se tornou um reforço essencial para que ele continuasse firme na reconstrução da sua família e de si mesmo. Certa tarde, enquanto embalava Pedro, Helena decidiu que era hora de revelar a Marcos algo que guardava há semanas. As cartas que Isabela havia deixado para os filhos, uma promessa silenciosa de amor e esperança que só agora poderia ser compreendida em sua totalidade. Com um olhar sério, ela explicou que aquelas palavras poderiam ser a chave para que Marcos entendesse não só os filhos, mas a si mesmo. A notícia caiu como uma mistura de surpresa e medo, abrindo espaço para um novo capítulo na vida da família. Marcos segurou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Aquela mensagem do passado, escrita pela mulher a que ele amava, trazia junto uma promessa e uma cobrança silenciosa. Ele sabia que não poderia mais fugir do que Isabela esperava dele, um pai presente, que estivesse ali não apenas fisicamente, mas de coração. A revelação das cartas foi um choque
que mexeu com tudo dentro dele, despertando emoções que há muito tempo estavam enterradas. Marcos abriu a primeira carta com cuidado, sentindo cada palavra de Isabela como se fosse um toque direto no coração. A voz dele tremia enquanto lia em voz alta. Para Helena, que escutava com atenção silenciosa, as palavras revelavam um amor imenso, um desejo de que ele fosse forte para os filhos, que não se perdesse na dor, mas encontrasse neles a razão para continuar. Era uma mensagem que doía e curava ao mesmo tempo, trazendo à tona sentimentos que ele havia tentado enterrar por meses. Enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto, Marcos percebeu que aquela carta não era apenas um lembrete da perda, mas um convite para a vida. Ele entendeu, finalmente, que os gêmeos não eram um peso, mas a continuação de um amor que nunca acabaria. Essa leitura abriu uma fresta no muro que cercava seu coração, permitindo que a esperança começasse a entrar, tímida, mas real. Com a carta ainda nas mãos, Marcos olhou para Pedro e Paulo com olhos marejados, sentindo uma vontade de falar que parecia sair do fundo da alma. Vocês são o que restou do amor da mãe de vocês, disse ele, com a voz embargada, tocando delicadamente a cabeça de cada um. Aquela conversa simples, mas carregada de emoção, foi a primeira vez que ele deixou a vulnerabilidade transparecer diante dos filhos. Para Marcos, era um passo enorme, um início de cura que ele não sabia que precisava tanto. Helena observava emocionada, sabendo que aquele momento era muito mais do que um gesto paterno. Era a prova concreta de que a família estava realmente mudando. A casa, antes um lugar de silêncio e dor, começava a se encher de palavras de amor e esperança. E, mesmo que o caminho ainda fosse longo, aquela nova conexão entre Marcos e os gêmeos era a semente de um futuro possível, onde o amor poderia vencer a dor. Nos dias seguintes, Marcos decidiu que precisava oferecer aos gêmeos algo que ele mesmo sentia falta: momentos de alegria e descobertas. Levou Pedro e Paulo ao parque perto de casa, onde pela primeira vez eles puderam rir e brincar sob o sol, longe do peso da casa silenciosa. Para Marcos, ver os olhos brilhando de curiosidade e felicidade foi uma experiência transformadora. Ele sentiu que estava reconstruindo não só a infância dos filhos, mas também a sua própria capacidade de viver. Aqueles passeios simples se tornaram rituais de renovação. Marcos percebeu que, ao criar memórias positivas, estava apagando pouco a pouco as sombras do passado que o prendiam. Cada sorriso dos bebês era um convite para deixar a culpa para trás e abraçar a vida que ainda podia florescer. E mesmo nos dias difíceis, ele sabia que aquele novo começo valia cada esforço, cada lágrima e cada gesto de amor. Em meio a toda a transformação, havia momentos em que Marcos se sentia esmagado pelo peso da responsabilidade. Em uma tarde cinzenta, enquanto os gêmeos choravam sem parar e ele sentia o cansaço acumulado, uma dúvida profunda tomou conta de sua mente. Será que sou forte o suficiente? Será que posso ser o pai que eles merecem? Essas perguntas ecoavam sem resposta, ameaçando derrubar tudo o que havia começado a construir. Mas foi justamente nesse momento que Helena, com sua calma inabalável, se aproximou e ofereceu um sorriso que dizia: "Você não está sozinho." Segurando os bebês em seus braços, ela mostrou a Marcos que a jornada era compartilhada e que, mesmo nos dias mais difíceis, havia força na união. Aquela simples demonstração de apoio reacendeu a chama dentro dele, lembrando-o que a superação vinha passo a passo, com paciência e amor. Com o passar das semanas, Marcos notava pequenas, mas significativas mudanças, não só em si mesmo, mas também em Pedro e Paulo. Os choros incessantes começaram a diminuir, dando lugar a sorrisos mais frequentes e momentos de tranquilidade que antes pareciam impossíveis. Ver os gêmeos mais calmos,
Era como um bálsamo para seu coração ferido, um sinal claro de que a presença e o amor estavam fazendo a diferença. Essa transformação visível reforçava sua determinação. Cada gesto de carinho retribuído, cada olhar de confiança que recebia dos filhos, era uma prova de que ele estava no caminho certo. Mesmo diante dos tropeços e dúvidas, Marcos sentia que a família, antes fragmentada, começava a se unir de forma real, dando sentido à sua luta e renovando a esperança no futuro. Em uma noite calma, após colocar os bebês para dormir, Marcos e Helena sentaram-se na cozinha, exaustos, mas com um sentimento de gratidão que pulsava no ar. Entre sorrisos cansados, eles falaram sobre a transformação que tinham vivido juntos, como a dor, a culpa e o medo foram dando lugar à esperança, ao amor e à coragem. Era um momento de reconhecimento, não só do que haviam perdido, mas do que estavam construindo, tijolo por tijolo. Helena, com seu jeito simples mas profundo, lembrou Marcos de que nenhum caminho de cura era feito sozinho. A empatia, o apoio e a paciência tinham sido os alicerces que os mantiveram firmes quando tudo parecia desmoronar. Naquele instante, ambos entenderam que a verdadeira superação vinha da união, da capacidade de olhar para o outro com respeito e amor, mesmo nos momentos mais sombrios. E ali, naquela cozinha silenciosa, nasceu uma nova esperança. Marcos começou a estabelecer uma nova rotina, onde o trabalho e a paternidade coexistiam de forma mais equilibrada. Decidiu que os momentos com Pedro e Paulo seriam sagrados, reservando horários fixos para brincar, alimentar e simplesmente estar ao lado dos filhos, mesmo nos dias mais agitados. Essa decisão não era apenas prática, mas um compromisso profundo de honrar a memória de Isabela através da presença e do amor. Mesmo sabendo que os desafios ainda existiriam, Marcos sentia uma paz interior que antes parecia impossível. Havia uma força renovada dentro dele, uma certeza de que, apesar das perdas, o amor era capaz de transformar a dor em esperança. Cada sorriso dos gêmeos era um lembrete diário de que aquela nova vida, cheia de imperfeições, era um presente que valia a pena viver. Numa noite tranquila, Marcos sentou-se com Pedro e Paulo nos braços e começou a contar, com voz suave, histórias sobre Isabela. A mãe que, embora ausente fisicamente, estava sempre presente no coração da família. Ele falou sobre o sorriso dela, a voz doce, os sonhos que tinham juntos. Mesmo que os bebês não entendessem as palavras, seus olhos brilhavam diante do calor e da ternura que emanavam do pai. Era uma forma de manter viva a memória e, ao mesmo tempo, fortalecer o vínculo entre eles. Helena observava aquele momento com uma emoção contida, sabendo o quanto aquele gesto significava para Marcos. Era mais do que uma simples narrativa, era um ritual de amor, uma ponte entre passado e futuro que ajudava a curar feridas invisíveis. Cada palavra carregava uma esperança silenciosa de que, apesar da ausência, Isabela continuaria a ser parte da vida dos filhos, através do amor e das lembranças que agora compartilhavam. Os meses passaram e a presença de Marcos na vida de Pedro e Paulo tornou-se cada vez mais sólida e natural. Ele aprendeu a ler os sinais dos filhos, antecipar suas necessidades e a celebrar cada pequena conquista com um sorriso genuíno. Os momentos de insegurança deram lugar a uma confiança crescente, e o amor que antes parecia distante, agora pulsava forte em cada gesto, cada olhar compartilhado. Helena, que antes era vista apenas como uma ajuda, tornou-se parte essencial daquela família em reconstrução. A relação entre ela e Marcos se aprofundou, marcada por respeito e gratidão mútuos. Juntos, construíam um ambiente onde o passado, embora presente, não definia mais o futuro. Era uma família feita de amor, imperfeita e forte, que seguia em frente passo a passo.
No primeiro aniversário dos gêmeos, a casa estava decorada com balões coloridos e pequenos enfeites feitos com cuidado por Helena e Marcos. Era uma celebração simples, mas cheia de significado, um marco na jornada que os havia transformado. Marcos, emocionado, segurava Pedro no colo enquanto cantava parabéns com a voz embargada. E Paulo sorria curioso, encantado com as cores e sons ao redor. Aquele momento de alegria parecia quase mágico, um triunfo silencioso sobre a dor e a ausência que ainda habitavam a casa. Amigos próximos e familiares estavam presentes, compartilhando sorrisos e histórias. Para Marcos, Helena e os gêmeos, era a prova viva de que, mesmo em meio às maiores dificuldades, o amor podia florescer e criar raízes profundas, capazes de sustentar a família que tanto lutara para existir. Mesmo com todo o progresso, a vida não deixou de lançar desafios. Houve noites em que o choro dos gêmeos parecia interminável e o cansaço ameaçava vencer a todos. Marcos sentia às vezes o medo e a insegurança voltarem, sombras que insistiam em aparecer. Mas, diferente do passado, ele não se afastava. Permanecia ali, firme, com Helena ao lado, enfrentando juntos o que parecia difícil demais. Aqueles momentos mostravam o quanto Marcos havia crescido. Ele não era mais o homem frio e distante, mas um pai que aprendia a ser vulnerável, a aceitar suas falhas e a encontrar força na imperfeição. A jornada continuava, cheia de altos e baixos, mas com uma certeza nova. O amor era o que mantinha a família unida, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Em uma manhã tranquila, Marcos se sentou na varanda da casa, observando Pedro e Paulo brincando no jardim, sob o olhar atento de Helena. Sentia o coração mais leve do que há meses atrás, embora soubesse que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios. A dor da perda nunca desapareceria completamente, mas ele havia aprendido a carregar essa dor de forma diferente, com amor, presença e coragem. Reconhecia em si mesmo uma transformação profunda, um homem que, apesar das cicatrizes, agora era capaz de abraçar a vida. Naquele instante, Helena se aproximou e ofereceu um sorriso sincero, compartilhando um silêncio cheio de significado. Marcos pegou um dos bebês no colo e, juntos, olharam para o horizonte como se estivessem prontos para enfrentar o que viesse, unidos e fortalecidos pela experiência que os moldara. Era a prova concreta de que o amor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podia reconstruir e renovar. E ali, naquela casa simples, uma nova família florescia, imperfeita, mas inteira. Alguns meses depois, Marcos acompanhava Pedro e Paulo enquanto eles davam os primeiros passos, tropeçando e rindo. Cada passo, ainda inseguro, era um símbolo do progresso que tinham feito juntos. Marcos sentia um orgulho silencioso, misturado a uma gratidão profunda por não ter desistido, mesmo quando tudo parecia impossível. O futuro ainda guardava incertezas, mas também uma promessa clara, a de que o amor, cultivado com paciência, sempre encontraria um caminho. E assim, naquela casa que antes era palco de silêncio e dor, ecoavam agora risos, passos e palavras de esperança. Marcos, Helena e os gêmeos tinham criado algo mais forte do que a ausência. Uma família que, apesar das cicatrizes, escolheu viver e amar. E essa era a história que, para sempre, carregariam no coração. Essa história nos mostra que a dor e a perda podem nos afastar das pessoas que mais precisamos amar, mas também revela que a cura é possível quando temos coragem de enfrentar nossos medos e nos abrir para o amor. Marcos, Helena e os gêmeos nos lembram que a presença emocional é tão importante quanto o cuidado físico e que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a empatia e a conexão podem transformar vidas. É um convite para que nunca desistamos da reconstrução, porque no fim, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho.